A procrastinação não existe. Pelo menos, não como você pensa que ela existe. Essa palavra, que provavelmente te assombra, que te enche de culpa aos domingos à noite, que te faz abrir 37 abas no navegador enquanto a tarefa mais importante do seu dia te encara, silenciosamente te julgando, essa palavra é um fantasma. É um apelido que demos a um inimigo muito mais antigo, muito mais inteligente e que vive dentro de nós. E hoje nós vamos dar o nome verdadeiro a esse inimigo. E vamos aprender a vencê-lo. Não com força, não com motivação, mas com estratégia. Vamos ser honestos por um instante. Feche os olhos se puder. Quero que você sinta o peso físico dessa palavra. Procrastinação. É aquela sensação no peito, uma mistura de ansiedade com cansaço, quando você sabe o que precisa fazer, mas seu corpo e sua mente parecem ter uma força de vontade própria, uma força que te puxa para o sofá, para o feed infinito, para qualquer coisa que não seja aquilo. É a voz na sua cabeça que diz, eu começo amanhã, hoje estou muito cansado. Mas o amanhã chega, e a voz repete a mesma promessa. E, de repente, semanas, meses, anos se passaram. Você se sente como um espectador da sua própria vida. Vê seus sonhos, seus projetos, seu potencial passando do outro lado de um vidro que você mesmo construiu. E a pior parte é a culpa. Aquele diálogo interno destrutivo que te chama de preguiçoso, de indisciplinado, de fracassado. Você se sente sozinho nisso. Olha para os outros e parece que todos estão avançando, produzindo, conquistando, enquanto você está preso no mesmo lugar, no mesmo ciclo de intenção e arrependimento. Se isso soa familiar, se você sentiu um nó na garganta agora, respire fundo. Você não está sozinho. E o mais importante, você não é preguiçoso. O que você tem não é uma falha de caráter. É um mecanismo de defesa perfeitamente funcional, mas que está te defendendo da coisa errada. E é exatamente por isso que todas as soluções mágicas que te venderam até hoje nunca funcionaram por mais de 2 dias. Qual foi a primeira coisa que você fez quando decidiu parar de procrastinar? Provavelmente, você foi buscar motivação. Você assistiu a vídeos, ouviu podcasts, leu frases de efeito. E funcionou por 1 hora, talvez por um dia. Você se sentiu energizado, invencível. É hoje, você disse. E então, a energia acabou. A motivação se foi tão rápido quanto chegou. Deixa-me te dizer algo que pode doer. A motivação é um mito. Pior, é uma droga. Uma droga de efeito rápido que te dá um pico de euforia, mas te deixa mais fraco e mais dependente depois. Você não constrói uma casa em cima de um terreno que treme. E você não constrói uma vida de disciplina em cima de uma emoção instável como a motivação. Ok, você pensou. Se não é motivação, então é força de vontade, disciplina. Vou me forçar a fazer. Você criou listas, horários rígidos, bloqueou sites, lutou contra si mesmo, travou uma guerra civil dentro da sua própria mente. E o que aconteceu? Exaustão, esgotamento. Você pode ter vencido 1 ou 2 batalhas, mas perdeu a guerra. Porque forçar a si mesmo é a estratégia menos eficiente que existe. É como tentar dirigir um carro com o freio de mão puxado. Você até se move, mas o custo de energia é absurdo e, eventualmente, algo vai quebrar. E aqui está a raiz de tudo, a razão pela qual essas táticas falham. O seu cérebro tem um único objetivo primário, mais importante do que te fazer feliz, rico ou bem-sucedido. O objetivo dele é te manter seguro, sobreviver. E para o seu cérebro primitivo, seguro significa familiar, significa economizar energia. O trabalho difícil, o projeto novo, a conversa desconfortável, tudo isso representa o desconhecido, o incerto, o potencialmente perigoso e, acima de tudo, representa um gasto de energia e a possibilidade de sentir desconforto. O desconforto é o inimigo número 1 do seu cérebro. Então, a procrastinação não é você sendo preguiçoso. É o seu cérebro, seu guarda-corpos primitivo, te protegendo da dor, do tédio, da frustração, do medo de falhar, do desconforto de começar algo difícil. Ele te oferece uma troca. O alívio imediato de rolar o feed em troca da dor crônica e silenciosa do arrependimento depois.
e ele sempre vai preferir o alívio imediato. Isso nos leva a um dilema que define a sua vida todos os dias. A escolha real não é entre fazer a tarefa e não fazer a tarefa. A escolha, no nível mais profundo, é entre duas dores: a dor aguda, curta e intencional do desconforto do crescimento, ou a dor crônica, longa e corrosiva do conforto do arrependimento. Qual dessas duas dores você, inconscientemente, tem mais medo de sentir? E seja brutalmente honesto consigo mesmo, agora, neste silêncio. Qual é a mentira mais bonita que você se conta todos os dias para continuar escolhendo o conforto do arrependimento? Se você ainda está aqui, é porque uma parte de você está cansada das mentiras. Então, aqui está a verdade que liberta. A procrastinação não é um problema de gestão de tempo, é um problema de gestão de emoções. Você não precisa de mais aplicativos, de mais listas, de mais hacks. Você precisa treinar a sua capacidade de tolerar o desconforto. Simples assim. Pense nisso como um músculo, o músculo da tolerância ao desconforto. A maioria de nós tem esse músculo completamente atrofiado. Ao primeiro sinal de tédio, de dificuldade, de uma frase que não sai, nós fugimos para o doce alívio da distração. Você não iria para uma academia no primeiro dia e tentar levantar 200 quilos, certo? Você se machucaria. Você começaria com um peso mais leve, talvez só a barra, para ensinar ao seu corpo o movimento. Então, por que você tenta fazer isso com a sua mente? Por que você olha para a tarefa monstro de escrever um livro inteiro ou estudar para um concurso e espera que a sua mente, destreinada, consiga lidar com esse peso de uma vez? É por isso que você falha. Você está tentando levantar um peso que ainda não consegue suportar. A solução não é ter mais força de vontade. É começar a treinar com o peso mais ridiculamente leve que você conseguir. Eu chamo isso de o treino de desconforto controlado. A regra é esta: o seu objetivo nunca é terminar a tarefa. O seu objetivo é simplesmente começar e suportar o desconforto inicial por 2 minutos. É isso. Se você precisa escrever um relatório de 20 páginas, o seu objetivo não é escrever o relatório. O seu objetivo é abrir o documento e escrever uma frase, só uma, e ficar sentado ali com a vontade de fugir gritando por 120 segundos. Se você precisa arrumar a casa inteira, o seu objetivo é pegar um objeto do chão e colocá-lo no lugar, e depois ficar parado, sentindo a preguiça te puxar por 2 minutos. O objetivo não é o resultado. O objetivo é o treino. O objetivo é ensinar ao seu cérebro, em doses minúsculas e seguras, que o desconforto não vai te matar. Que o tédio não é uma ameaça existencial. O que acontece quando você faz isso é mágico e é pura neurociência. Primeiro, você supera a maior barreira de todas, a inércia do começo. Começar é a parte mais difícil. Segundo, você cria um loop de vitória. O seu cérebro registra: nós começamos, nós sobrevivemos ao desconforto, nós vencemos. Isso libera uma pequena dose de dopamina, que te recompensa não por terminar, mas por tentar. E mais importante, a cada treino de 2 minutos, o seu músculo do desconforto fica um pouquinho mais forte. A resistência do seu cérebro diminui. E muitas vezes, depois que os 2 minutos passam, você simplesmente continua, porque o atrito inicial já foi vencido. Eu sei o que você pode estar pensando. 2 minutos? Isso é ridículo. É simples demais para funcionar. Se esse pensamento passou pela sua cabeça, ótimo. Isso é um sinal claro de que a sua mente está em modo de defesa. Ela adora a complexidade, porque a complexidade é uma desculpa perfeita para não agir. Ah, isso é muito complicado, preciso de mais tempo para planejar. A simplicidade a aterroriza, porque ela é acionável, ela tira as desculpas. Se o que eu estou dizendo te causa um certo incômodo, um ceticismo, uma vontade de rejeitar, preste atenção a esse sentimento. É a sua procrastinação, o seu medo do desconforto, lutando pela própria vida. E o fato de você sentir isso é a prova de que estamos tocando no ponto certo. Conhecimento sem ação é apenas entretenimento.
Então vamos transformar isso num plano de batalha, agora. Passo 1. Identifique a tarefa monstro. Qual é a coisa mais importante que você está adiando na sua vida neste momento? Seja específico. Não ser mais saudável, mas fazer 15 minutos de caminhada. Não escrever meu livro, mas escrever o primeiro parágrafo do capítulo 3. Dê um nome a ela. Passo 2. Defina a microação de 2 minutos. Qual é a versão mais pateticamente fácil e pequena dessa tarefa? Abrir o tênis de corrida e colocar do lado da cama? Abrir o arquivo do Word e escrever o título? Ler uma página do livro de estudos? Defina essa microação. Passo 3. Agende o treino. Coloque um alarme no seu celular para daqui a 1 hora, ou para amanhã de manhã. Quando ele tocar, você não vai fazer a tarefa. Você vai fazer apenas o seu treino de desconforto controlado de 2 minutos. E quando terminar, você vai comemorar. Não por ter avançado no projeto, mas por ter tido a coragem de enfrentar o desconforto. Você está celebrando o esforço, não o resultado. Isso nos leva a uma última reflexão, a mais importante de todas. Esse método não é sobre produtividade, é sobre identidade. Cada vez que você foge do desconforto, você reforça a identidade de alguém que desiste. Cada vez que você enfrenta o desconforto, mesmo por 2 minutos, você lança um voto para a identidade de alguém que começa, alguém que tem coragem, alguém que cumpre o que promete a si mesmo. Pense na sua vida como um livro que está sendo escrito agora mesmo, pelas suas ações e inações. Daqui a 10, 20, 30 anos, quando você, ou talvez seus filhos, lerem este livro, a história que ele contará será uma de intenção ou uma de reação? Será a crônica de alguém que, mesmo com medo, escolheu o desconforto de criar, de construir, de se tornar? Ou será o diário de alguém que, por medo do desconforto, escolheu o conforto de consumir, de reagir, de assistir o que os outros criaram? Não há certo ou errado, apenas a sua história. A pergunta que eu deixo no ar, a única que realmente importa e que só você pode responder no silêncio do seu coração, é: qual é a primeira ação de 2 minutos que, se feita ainda hoje, começaria a escrever o próximo e mais importante capítulo da sua história?